A assessoria de comunicação é uma atividade que estabelece uma ligação entre uma instituição e o público. Em outras palavras, assessoria de comunicação é a administração da informação. Nossa equipe foi conhecer duas agências de comunicação e mostra a você como está esse mercado. Confira. Carla Pinto começou a trabalhar com assessoria de imprensa ainda na faculdade. Na época, a gente não tinha essa realidade do mercado das assessorias. Havia assessorias apenas nas grandes empresas, nas corporações. E por uma circunstância, eu identifiquei essa oportunidade, trabalhando já numa empresa, né, que tinha uma assessoria, e me interessei pelo assunto, me interessei por assessoria de imprensa, por assessoria de comunicação. E aí, ao longo desse período de trabalho e ainda como estudante, eu vi que havia um mercado que poderia acontecer. A sócia dela, Ana Caracas, traçou um caminho um pouco diferente, em veículos de comunicação. As duas uniram as experiências adquiridas em estágios e empregos e montaram a própria empresa, a AC Comunicação. Não adianta a pessoa começar com assessoria sem ela conhecer uma realidade de uma redação. É fundamental, vai dar uma base, mais solidez, né, mais segurança no trabalho do assessor. Depois que a gente passa a ter uma empresa e trabalhar no dia a dia de uma assessoria, a gente passa a diagnosticar também a necessidade do cliente. A comunicação é muito ampla. Tem cliente que precisa de uma assessoria de imprensa propriamente dita. Outro precisa de um trabalho de comunicação mais amplo, uma comunicação mais integrada. Precisa de um trabalho de publicidade, precisa de uma revista, jornais, uma comunicação interna mais fortalecida. O papel do assessor hoje continua sendo tão importante como era antes, mas as novas tecnologias e os meios de comunicação exigiram do profissional um trabalho integrado. Hoje, a gente já trabalha com essa comunicação integrada. A gente não oferece só a assessoria de imprensa. A gente oferece a comunicação de acordo com a necessidade daquele cliente. Cada cliente é uma realidade. A AD2M, uma das maiores empresas de comunicação do Ceará, surgiu há 14 anos. A trajetória da agência foi norteada pelo caminho trilhado por Mauro Costa e 3 amigos. Nós nos conhecíamos da época de faculdade, éramos 4 sócios, estávamos cada um numa área distinta do mercado. Quando nos juntamos para um projeto específico, vislumbramos a oportunidade de montar uma empresa de assessoria, porque o mercado realmente necessitava, demandava empresas que pudessem trabalhar a comunicação de forma profissional. Mauro Costa define a empresa como uma agência de comunicação. Com uma equipe multidisciplinar, 60 profissionais atuam nas áreas de consultoria em comunicação corporativa, relacionamento com a imprensa, media training, publicidade institucional, prevenção e gestão de crise, monitoramento e análise de mídia e publicação editorial. Nós temos um leque de produtos e serviços que podem ser aplicados desde de uma pequena empresa até uma grande empresa ou multinacional. Nós temos clientes na nossa carteira que são empresas pequenas que muitas vezes têm menos funcionários que a nossa própria agência, mas que têm demandas de comunicação. E temos também empresas multinacionais na área de bebidas, na área de turismo. Então, se a gente observar, as agências de comunicação hoje em dia têm que estar abertas e descobrir esses novos nichos de mercado. Um exemplo claro são as mídias sociais. Hoje, com o crescimento das mídias sociais, nós temos que estar atentos e descobrir onde a comunicação institucional pode entrar nesse novo nicho de mercado. É quase como descobrir onde é que o galo está realmente cantando. Nesse nosso segundo bloco do Profissões, vamos abordar o mercado da assessoria de comunicação. E para falar um pouco mais da atuação deste profissional e suas inovações, eu estou recebendo aqui o jornalista Paulo Júnior, sócio da Caramelo Comunicação. E continuam comigo aqui a Érica, o Alejandro, a Mayra e a Lauci. Muito bem. Que coisa, hein? Eu gostei de uma coisa que eu ouvi aí, Paulo. Prevenção de crise. Vocês têm quantas bolinhas de cristal lá na Caramelo? Como é? De fato, assim, o Mauro falou, por sinal, excelente participação da Carla, da Ana e do Mauro.
falando pela C e pela D2M, de fato, assim, a prevenção de crise é um dos novos serviços, um serviço que realmente as agências oferecem hoje em dia, para você ver um pouco do crescimento do mercado mesmo, assim, o que era antes a assessoria de imprensa propriamente dita, né, assim, de envio de notas, sugestões de pauta para os veículos de comunicação. Hoje a gente tem, de fato, as mídias sociais e a prevenção de crise. Bom, nessa coisa da crise, posso visitá-lo mais tarde? Pode visitar, pode visitar. Então tá, me fale um pouco da Caramelo. A Caramelo está aí no mercado há quanto tempo, sim, a atuação, fale também como está esse mercado, a expansão, toda essa coisa hoje de assessoria de imprensa ou de comunicação, ou muito mais que isso? Sim. No caso da Caramelo, nós realmente somos uma empresa jovem, a Caramelo tem menos de 2 anos no mercado, então se a gente somou, foi um pouco semelhante à Ana e à Carla, nós somamos as experiências de estágio, as experiências em outras agências de comunicação, em redações também, e disse, não, agora com a experiência que nós temos, a gente dá o próximo passo e monta a própria agência, que no caso é a Caramelo. E a Caramelo já vem dentro de um mercado que é amadurecido mesmo, assim, apesar da gente continuar formando o empresário de uma certa medida, explicando o que é o trabalho da assessoria de comunicação, a gente já vem de um mercado que as agências com um pouco mais de experiência nos abriram, nos apresentaram, né? Então, assim, a Caramelo vem para trazer essa proposta de comunicação integrada mesmo, e muitos dos serviços, obviamente com o olhar da Caramelo, que as outras agências já oferecem também. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Por favor. Aqui, Lauci. Essa assessoria de comunicação que você chama, é a mesma coisa de assessoria de imprensa, no caso? Pronto. No caso, assim, hoje em dia, até somando um pouco com a observação que o Dilma fez, né, nós temos a assessoria de imprensa, que nós entendemos como um serviço da assessoria de comunicação. Então, a assessoria de imprensa é, de fato, esse relacionamento que se cria entre a empresa, a instituição e os veículos de comunicação. Então, a gente sugere notas, sugestões de pauta, de entrevista, participação em programas de entretenimento, obviamente de acordo com o perfil de cada cliente. E a assessoria de comunicação, ela agrega outros serviços para além da assessoria de imprensa, que é mesmo das publicações institucionais. Então, você tem o jornal institucional, você tem a revista institucional, ou seja, publicações de modo geral, e você tem outras estratégias também, que é o gerenciamento de crise, que o Odilon se referiu, que é um trabalho hoje já muito interessante com as mídias sociais, tanto que a gente fala muito da assessoria de imprensa online, da assessoria de imprensa offline. Então é como se fosse um grande guarda-chuva que a gente tivesse assessoria de imprensa, obviamente, dentro da assessoria de comunicação. Nesse grande guarda-chuva, Paulo, nós falamos aqui, por exemplo, dos cursos do SENAC, sim, de preparação para oratória, para falar em público. Você observa nos clientes com os quais a Caramelo trabalha a importância também de ter essa capacitação técnica, essa orientação de... Às vezes, de repente, você percebe que o seu cliente está tendo problemas na empresa, não porque ele planejou mal ou porque não está entendendo bem o mercado, é porque ele não está se expressando direitinho, ele está todo confuso, a postura, a apresentação, e às vezes ele fala, você que está atendendo o cliente não está entendendo bem o que ele está dizendo. Então, essa coisa, a importância de se capacitar a pessoa, os cursos que o SENAC oferece, perfeito, dando essa oportunidade a pessoa perceber, puxa, se eu soubesse disso, teria feito esse curso há 10 anos, tal. Uhum. Isso acontece muito, Odilon, porque a assessoria de comunicação, no caso a Caramelo, não trabalha sozinha, né? Uhum. Então, assim, muitas vezes o cliente, ou o possível cliente, nos procura, dizendo, eu não estou conseguindo me comunicar, eu preciso da assessoria de imprensa, e às vezes não é da assessoria de imprensa que ele precisa. É ele, né? É ele. Uhum. Então, assim, de fato, ele realmente precisa, a gente dá muitas dicas nesse sentido, mas, obviamente, a visão de um curso como o que o SENAC oferece, complementa essas orientações iniciais que nós damos, de postura, da forma como você se expressa, da forma como você lida com seus públicos de interesse, e vai muito, obviamente, além disso. Ó, Alejandro me puxou aqui e falou assim, aconteceu comigo, aconteceu, quero saber o que aconteceu, conte aqui. Uhum. Eu sou Alejandro, então assim, eu vi que a importância da comunicação, para mim, seria muito útil, por quê? Porque eu trabalho em uma revista de moda, tá certo? Que é a Chique Fina. A gente fala de moda, estilo, comportamento, saúde e tudo. Então eu vi que, pra mim, eu precisava vender, eu precisava falar bem. Por quê? Porque todo dia eu tô em uma loja diferente, todo dia eu tô com um público diferente. Hoje eu tô com alguns problemas, assim, com relação à voz. Mas aí através do curso é que eu vou estar me qualificando. Então, pelo que eu sou hoje e pelo que eu sou
que eu fui ontem, né? O curso no Senac e tudo me trouxe uma qualificação de 80% e vai trazer de 100%, né? Porque ele está fazendo aí no curso. Justamente. Por quê? Porque a importância, porque eu estou vendo que se eu me comunicar bem, eu vou estar trazendo novos clientes e eu vou estar trazendo novas influências para mim, né? Para minha vida profissional. Então, eu acho muito interessante. Então, e Alejandro, sem dúvida alguma, daqui a um ano você vai voltar aqui na TV O Povo, falando aqui talvez nesse programa, falar, cara, agora deu mais de 100%. É verdade, com certeza. Nós desejamos todo sucesso aí. Sem dúvida, Obrigado. sem Sim. dúvida nenhuma. Paulo, me diga uma coisa assim para a gente fechar esse bloco. Quais as maiores dificuldades, agora eu quero te pegar, tô vendo. Quais as maiores dificuldades que a empresa de assessoria de imprensa, comunicação, enfim, todo esse conjunto de ações enfrenta nesse momento no mercado cearense ou fortalezense, na convivência com as empresas, com os clientes em potencial? Às vezes a resistência do cliente de atender a uma sugestão, olha, vai por aqui, não, isso é muito arriscado, não vamos mais, olha, a gente está enxergando aquela bolinha de cristal da futurologia aí. Como é? Dá para falar um pouquinho sobre isso? Dá, assim, a sua pergunta me leva para várias reflexões a respeito disso, Odilon, mas rapidinho. Você tem 15 segundos, não tem problema. De qualquer forma, assim, a profissionalização nesse sentido, a formação é muito boa, porque assim, quando a gente fala que sugere coisas para o cliente, como se portar, como falar, como lidar com o público, a gente também viveu esse processo de formação para nós mesmos. Então, assim, é legal que se crie uma relação de confiança mesmo entre assessor e assessorado, para que as orientações que a gente passa, conhecendo o mercado, conhecendo os jornalistas com quem a gente lida, as demandas de imprensa, o que é realmente informação, o que é realmente de interesse público, a gente possa contribuir, obviamente, para o crescimento e para o fortalecimento da marca daquele cliente. Então, assim, hoje em dia, as assessorias de comunicação, elas têm mesmo esse trabalho formativo. É um trabalho de formiguinha, né? Não só de orientação para o cliente, como também, obviamente, de fortalecimento da importância do assessor nessa mediação entre os veículos de comunicação e o assessorado, né? Muito bem. E aí, assim, um outro viés também muito legal nesse processo é, de fato, a nossa profissionalização para além das atividades de comunicação, que é de gestão. Sem dúvida. No caso da assessoria de comunicação, no caso da Caramelo, especificamente. Paulo, você foi perfeito na resposta, inclusive utilizou uma palavra-chave para tudo que nós estamos conversando aqui, confiança. Sim. Se você não estabelece uma relação de confiança, pode jogar, já saiu tudo no ralo, não tem a menor dúvida. Toda razão. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, agradeço aqui a presença do jornalista Paulo Júnior, da empresa Caramelo, de assessoria e comunicações. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos falando, claro, continuando a falar sobre comunicação e saber quais os cursos que o Senac oferece para quem quer ser um bom orador. Daqui a pouquinho. O curso de assessoria de comunicação realizado pelo Senac tem carga horária de 60 horas. O conteúdo programático envolve fundamentos e técnicas de assessoria de comunicação e comunicação integrada nos diversos setores. Para mais informações, acesse o site do Senac.